Paternidade. Quais seriam os principais desafios da paternidade nos dias de hoje? Para muita gente, ter tempo para os filhos é um grande desafio. Para outros, a educação e a dosagem da disciplina também tem sido um dilema. E para você, quais seriam os principais desafios da paternidade? Estes e outros assuntos você vai ver agora no Tati Elas de hoje. Fique ligado. Tati Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um programa. Agora são 10 horas e nós estamos aqui do estúdio da Comev para todas as plataformas da Telmídia e também para a Telmídia Rádio. O nosso papo de hoje é um papo que vai edificar muito a sua vida, porque nós vamos falar sobre paternidade e os seus desafios. E para falar desse assunto está conosco aqui um que é pai, é presbítero, é advogado e a sua esposa. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Tati. Carolzinha, seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Gente, eu estou muito feliz porque esse casal é muito especial para mim. Ele é presbítero da igreja onde Deus nos colocou para servir ao Senhor. Carolzinha é uma amiga querida e eles têm 3 filhas lindas que vocês vão conhecer após o intervalo. Gente, conta um pouquinho para nós de você, depois como vocês se conheceram. Pode ser só sobre você, presbítero, de início, depois a Carol fala dela, e aí eu quero saber a história de como vocês se conheceram. Ah, legal. Eu sou pai da Alice, da Luísa e da Olívia, sou casado com a Caroline e sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Jardim Bonfilioli, né? Eu cresci na igreja, a igreja de Sapopemba começou na casa da minha avó. Que privilégio! É verdade, foi bem legal. Minha mãe é presbiteriana desde que nasceu também, então desde pequeno eu vou para a igreja, né? E o seu pai nessa história? Meu pai, ele casou com a minha mãe, ele não era convertido ainda, mas ele nunca impediu a gente de ir para a igreja. E ele frequentava ali cantata de UCP, ele ia... Que é o UCP? Fala para quem está em casa aí, que é uma sigla nossa presbiteriana, né? UCP é União de Crianças Presbiterianas, né? E dentro da igreja presbiteriana tem bastante cantata voltada para as crianças, programação diversa para as crianças também ali. E isso ajudou bastante meu pai a ir para a igreja, né? Porque como tinha eu e mais a minha irmã mais velha, ele acabava indo bastante para assistir as cantatas, né? Até que um dia Deus usou um acidente da vida dele para chamar ele, falar, não, agora não tem jeito, agora você vai vir para cá. Né? Até então ele só ia nas apresentações. Só ia para assistir mesmo. E né? que acidente foi esse? Aí ele estava trabalhando, ele trabalha com eletricidade, né? E ele caiu de uma altura bem alta, né? Eu era pequenininho, não lembro bem como é que foi a situação. Eu lembro da notícia chegando e minha mãe se desesperando, né? E ali tentaram consolar, tentaram acalmar. Eu e minha irmã não entendíamos bem o que estava acontecendo ali, né? Mas depois a gente percebeu que foi uma coisa bem grave. Realmente ele quebrou perna, quebrou braço, teve fratura na cabeça. Nossa. Então foi algo mais grave. Mas foi uma bênção para a vida dele, né? Porque acabou fazendo com que ele voltasse a vida dele para Cristo. Então, o acidente se tornou uma bênção. Que bênção. Que coisa maravilhosa, né? Nascer num lar cristão e ver a conversão do pai. E você, Carol? Eu nasci num lar católico. Meus pais eram católicos. Até que na minha adolescência, minha mãe se converteu para uma outra denominação, não uma presbiteriana. E fui conhecendo mais do evangelho, né? Apesar de ter feito crisma, os rituais católicos, acabei conhecendo mais também da parte evangélica. E quando eu conheci o Matheus, aí me encantei pela diferença, assim, da família dele, né? Como que era um lar cristão, isso mexeu muito comigo. E quando eu fui mãe, então, aí... Mudou tudo. Mudou tudo. Sabe que uma das coisas que eu lembro quando eu conheci a Carol, a admiração que ela falou da sua mãe, das suas irmãs, assim, do legado que elas têm mesmo com a fé. Eu achei isso muito bonito. E como vocês se conheceram? Quero saber. Gente, apesar de eles serem da minha igreja, eu não sei a história. Vou saber agora. A gente se conheceu no trabalho, né? A gente A gente fazia estágio no mesmo escritório. A gente cursava Direito
e fazia estágio no escritório ali na região da Faria Lima. Né? Então a gente acabou se conhecendo lá, convidei ela para ir para a igreja uma vez, e a gente foi se conhecendo melhor. E hoje são pais de 3 crianças lindas, né? Gente, o nosso programa hoje ele é um especial de pais, para a gente falar um pouco sobre a paternidade, os seus desafios e louvo a Deus pela vida de vocês, pelo legado que vocês estão construindo, né, criando as meninas e poder ver isso de perto. Mas eu imagino que não é fácil, né? Num mundo que nos bombardeia com tantas informações do que pode, do que não pode, do que deve ou não, quanto tempo de tela, não tela, açúcar, não açúcar, né? Homeschooling ou escola. Como que vocês escolhem o que implementar? Qual é o crivo para vocês? Vou deixar o Matheus responder essa. Nesse ponto, eu acho que tem 2 fatores. O primeiro é o que a Bíblia manda e o que a Bíblia não manda. Então, nesse ponto, a gente já consegue, algumas decisões a gente já consegue tomar com mais facilidade. Porque se a Bíblia manda a gente seguir um caminho, a gente segue aquele, né? Inevitavelmente, a gente vai errar em algumas partes. A gente vai corrigir a rota ali. E no que a gente errar, a gente vai contar com a misericórdia de Deus para ele ajudar a gente também, né? Mas tem outros fatores, outras decisões que a gente tem que tomar que a Bíblia não fala ali claramente o que a gente tem que fazer. Por exemplo, tela. Você pode deixar seu filho assistir TV ou não pode? Não tem uma determinação clara para isso. Até porque a gente tem conteúdo cristão que pode ser usado para orientar as crianças, né? E como a gente toma esse tipo de decisão? A gente ora e a gente acredita que se Deus deu a missão pra gente, Ele vai capacitar. Então, a partir desse momento, a gente toma a decisão que a gente acha melhor realmente. Vocês conversam sobre isso, não é uma decisão unilateral? O que um pensa, não? Não, a gente conversa bastante. Ah, que legal. Que coisa maravilhosa. Carol, agora conta pra nós como é que você tomou essa decisão de não vou mais trabalhar fora, vou cuidar das minhas filhas, da minha casa. Como é que foi isso pra você? Porque vocês se conheceram cursando direito, trabalhando, você no escritório. Conta isso pra mim. Então, após casados, né, eu passei a ter uma convivência maior com a mãe do Matheus e ela sempre cuidou deles. E aquilo me inspirou bastante, né? Eu vejo que eles têm um laço muito bonito de amor. E grávida da Olivia, eu pensava ainda em retomar a faculdade, né? Até que uma amiga que não é cristã falou, mas você precisa cuidar dessas meninas. E aquilo ecoou na minha mente, sabe? E a minha sogra me presenteou no Natal daquele ano com um livro chamado Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. E aí foi um divisor de águas na minha vida. Eu vi que Deus vai cobrar de mim depois a criação delas e que é uma tarefa minha, eu não posso delegar para outra pessoa. E, Matheus, como foi para você quando a Carol chegou e falou, olha, eu tô pensando em ficar em casa, cuidar só das meninas, não voltar mais pro mercado de trabalho? Como é que foi isso para você? Para mim foi um alívio. Sério? Com certeza, sem sombra de dúvida. Porque eu já tinha isso em mente. Ah, já era um desejo seu. Sim. Como ela falou, minha mãe nunca trabalhou. Desde pequenininha, ela sempre cuidou da gente, assim. Não que quem trabalha não cuide dos filhos, né? Mas minha mãe, ela sempre trabalhou em todos os momentos, né? Então, é aquela coisa, se tinha um bilhetinho que vinha da escola na agenda, eu não precisava nem falar pra ela. Ela já sabia, ela olhava pra minha cara ali, ela já sabia, né? Então, é aquela coisa, eu acho que a proximidade com o filho é importante. Porque você acaba conhecendo muito mais o seu filho e sabendo do que ele precisa. Você sabe onde ele pode cair mais em pecado, você consegue corrigir a vida dele da forma que é a sua obrigação fazer. Porque se Deus colocou eles nas nossas vidas, são do Senhor. Mas é a gente que está cuidando ali, né? E é a nossa obrigação fazer isso. Sim. Tem uma história, Carol, que você me dividiu comigo, que é o momento que você estava ensinando as meninas, e aquele momento foi o momento que você realmente, assim, sentiu Deus tocando no seu coração, abriu para entender a palavra. Conta isso para nós, como foi. A gente gosta bastante de ler a Bíblia juntas, né? No café da manhã. E eu lendo, eu percebi que eu precisava ter a palavra no meu coração primeiro para transmitir para elas. Eu precisava ter uma mudança de vida, né? E conhecendo mais, estudando para criar as meninas, foi que eu me converti de verdade, assim. Foi um processo gradual, mas
irreversível. Então vocês buscam na palavra as instruções para corrigir, porque você falou que estudava para ensinar as meninas, para corrigir as meninas. Gente, para quem está em casa e não acredita que é possível, né, a gente criar filhos a partir dos princípios bíblicos, que desde cedo a criança sim entende ali, né, aquilo que a gente está transmitindo. Tem gente que até fala que a criança não entende a linguagem da Bíblia, né? O que vocês diriam para essas pessoas, Mateus? Que com certeza entende, né? E não vai demorar muito para a pessoa perceber isso quando ela começa. Porque se você fizer alguma coisinha errada perto do seu filho, ele vai te corrigir. Sério? E vai te corrigir com a Bíblia. É? Vocês têm um exemplo desse? Tem, bastante. A gente tem bastante contato com os meus pais, né? E, como eu falei, eles não são convertidos. E houve uma situação que a minha mãe falou uma palavra torpe. E a Olivia, pequenininha, ela tem 5 anos, ela falou pra minha mãe, não pode falar a palavra toipe. Aí ela usa até a nomenclatura. Sim. É lógico, né, que a leitura da Bíblia, ela tem que vir junto com a instrução. Uhum. Você não vai esperar ler a Bíblia para uma criança de 5 anos e que ela já vai entender ali perfeitamente, né? Mas se você sentar com ela no culto doméstico, ler a Bíblia, explicar, ó, com isso o Senhor está querendo dizer para você que é isso, isso, isso. É isso que Ele espera de você na sua vida, é isso que Ele espera de mim. E aí elas vão entender com certeza. Sim. Agora, gente, pensando na nossa geração, que é uma geração que não quer ter filho, ou então uma geração que adia cada vez mais, né, ter filhos, até porque acreditam que precisam estar profissionalmente bem resolvidos, conquistar a casa própria, aquela coisa tudo, né, para depois ter filhos. Assim, é uma coisa que a gente percebe muito isso, até mesmo no nosso meio cristão, né, quando na verdade a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, né. Como você vê isso, Mateus, como presbítero, alguém que cresceu na igreja e que hoje trabalha ali com outros jovens, com outras pessoas nessa idade, nessa fase? Como você vê isso? Nesse ponto, o que a gente consegue perceber é que Satanás é ardiloso, né? Ele sempre vai colocar ali um outro objetivo para você. Nunca vai estar o suficiente aquele. Ah, não, eu preciso conseguir aquele emprego para depois eu conseguir ter filho e me dedicar à minha família. Mas quando você conquistar aquele, você vai ver, nossa, mas ó, com os descontos que eu tenho nesse meu salário, não dá. Eu não consigo ter filho ainda, então eu preciso de um pouco melhor. E você vai buscar um melhor. E você consegue. E você vai achar, não, agora vai ter filho? Não, mas eu não tenho casa própria ainda. Fazer uma pós, né? Exatamente. E então, ele sempre vai colocar alguma coisa para tirar você do seu foco, né? A Bíblia é clara quando fala pra gente sobre a nossa geração, né? Sobre a gente ter que ter filhos e ter que criar eles na presença de Deus, né? Levando para a igreja, ensinando a palavra dele. E se a gente tira isso do foco, é tudo que Satanás precisa, né? Ele coloca os obstáculos e a gente cai neles. Sim. Né? É perceber que, pelo que você está dizendo, assim, que isso não é uma coisa natural para o cristão, né? Ele pode fazer um planejamento, né? Mas quando a gente percebe, a gente vai sondando o coração, né? Vendo que a motivação é, na verdade, uma motivação orgulhosa, né? É verdade. Do eu, para mim, né? Porque criar filhos, né, gente, é realmente dedicação, né? É viver para outras pessoas, né? É verdade. E é aquela coisa que você faz e pouca gente vê, né? Porque é o que a Carol fala às vezes pra mim, ela fala, eu tenho tanto trabalho aqui, mas às vezes as pessoas não reconhecem o que é trabalho, que eu tenho que trabalhar, né? E é verdade, é uma rotina, cuidando de 3 crianças, é uma rotina muito grande, mas pra quem tá de fora, parece que a pessoa não tá fazendo nada. Né? As crianças estão ali, elas aparecem bem vestidinhas, aparecem bem cuidadinhas, alimentadas e educadas. Parece uma coisa simples, né? Ela só fez o trabalho dela ali. Sim. Né? Mas não é algo que requer tempo. E no caso da Carol, requer todo o tempo dela. Todo o tempo. Né? Ela está se dedicando ao lar ali 100% do tempo dela. E, Carol, como que você trabalha isso na sua cabeça, né? Como o Mateus falou, é um trabalho, uma dedicação tempo integral, exaustivo, cansativo. Como é que você trabalha isso para sempre
continuar firme ali, né? Nesse trabalho, que a gente sabe que é igual serviço de casa. A gente fez agora, daqui a pouco recomeça de novo, né? Não tem fim. O que me ajudou muito foi um discipulado que eu fiz com a Tati, do Design Divino. Ela disse uma coisa que ficou também na minha mente, que foi assim: continua, porque os frutos vêm. E eu vejo que elas conseguem se abrir comigo para qualquer coisa. A gente tem uma conversa muito gostosa o dia inteiro. E se eu ouço elas, elas também vão me ouvir quando eu for aconselhar. Emocionada, né? Coisa linda. A gente vê isso mesmo, né, Carol? Esses pequenos momentos que vocês desfrutam, que é único, né? Sim. E aí é maravilhoso. E vocês fazem culto doméstico? Fazemos todos os dias. Como é? Conta pra mim. Após o jantar, elas escovam os dentes, a gente já se prepara, senta todo mundo no sofá, o Mateus lê a Bíblia, faz a devocional, aí elas podem dividir algum comentário que elas queiram, memorizamos versículos, cantamos um hino. Não tem segredo, né, na verdade. Mateus, agora confessa pra nós aqui, você trabalhou o dia todo, chega cansado, é fácil fazer culto doméstico? Olha, fácil não é. É porque é aquela questão, às vezes tudo que você quer fazer é chegar, sentar e ficar pensando sozinho, né? Ficar quieto, né? Ficar quieto, dar aquela relaxada, né? Mas não é o meu papel fazer isso, né? Porque como eu quero relaxar, elas querem passar um tempo comigo. Eu fiquei fora o dia todo, né? E elas ficaram sem a minha presença lá. A gente não imagina o quanto para elas é importante. E estar junto, né? Ficar junto, nem que seja para ficar ali do lado, sentada do lado, sabe? Só com aquele carinho ali na cabeça, para ela já é muito importante. E a gente sente isso. Sim. Gente, divide conosco como que é o culto, assim, a estrutura de culto doméstico com vocês. Essa é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Porque como elas são pequenas, como é que vocês fazem esse culto doméstico para que elas possam participar, não fique uma coisa assim que elas fiquem muito dispersas? Como que é essa estrutura do culto doméstico? Nesse ponto, a Carol sempre treinou elas para gostar muito de hino. Então a Carol coloca hino direto, o dia todo tocando hino. Então elas já escolhem o hino que vai cantar no culto doméstico. Então antes de começar elas escolhem o hino e a gente canta. Canta o hino, a gente lê a Bíblia. Né? A gente lê o texto bíblico do livro que elas leram referente ao Antigo Testamento. Qual é o nome do livro? Histórias Bíblicas para Crianças, Catherine Voss. Elas leem a história bíblica de manhã e à noite a gente lê a passagem bíblica. Tá? Que legal. A gente faz uma devocional daquela passagem. Né? Com a devocional a gente ora, elas podem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário sobre aquilo, alguma coisa que elas lembraram, que ouviram na história ou que já escutaram na escola dominical, elas falam sobre isso também e a gente ora, a gente faz os pedidos de oração e ora. E encerrou o culto doméstico. Fica uma coisa linkada, né, do dia todo, né? Não fica uma coisa paralela, né? Agora é só esse momento, porque lê uma história de manhã que tem uma continuidade à noite, é isso, né? Isso. Nossa, muito, muito legal, gente. Gente, eu vou chamar um pequeno do intervalo pra gente voltar aqui ao nosso papo gostoso, conversar um pouco mais. E você que tá em casa pode mandar suas perguntas. É maravilhoso conhecer um pouco mais de histórias como esse casal, que são pais novos, mas que optaram aí por viver uma vida dedicada a criar os seus filhos no temor do Senhor, no caminho do Senhor. E após o intervalo, elas vão estar aqui para vocês conhecerem. Voltamos já já. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser.
Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, estamos de volta. Olha quem está, olha as meninas que estão aqui no cenário, as minhas princesas queridas, gente. Vamos se apresentar? Fala seu nome, pessoal de casa, olhando ali. Olivia, Luísa, Alice, Alice. Olivia tem quantos anos? 5, 5. 7, E você? 7. 7 anos. Que coisa maravilhosa. Gente, lindas, né? Eu sempre peço, gente, para eles me darem uma. Ou todas. Mas não tem acordo aqui, né? E aí, meninas, contem pra mim, como que é aprender hino em casa com a mamãe? Muito bom. É? Qual é seu hino preferido, Lulu? Canta um pedacinho. Consegue? Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Esse é o seu preferido? É? E o seu, Alice? Tuas abras de coroa com uma luz de esplendor. Você tem um preferido também? Qual é? Amém, zendei, amém, Viu, gente? Eles realmente estudam, é uma alegria. E, gente, conta pra mim aqui, Mateus, quando você viu que era gêmeas. Conta pra mim essa história, porque essas duas aqui, a Alice e a Lulu, gente, elas são gêmeas. Conta pra gente como foi saber disso. Tinha o médico e uma enfermeira na sala, né? Daí acho que a enfermeira não sabia se ela ia cuidar de mim ou da Carol. Eu fui ficando meio branco, porque quando começou o ultrassom, eu percebi que ele colocava o microfoninho de um lado e batia coração. Ele colocava do outro e batia também. Eu falei, tá estranho isso aí, né? Não sei se tá normal. E quando foi fazer o de imagem, ele circulou e colocou F1 e no outro lado ele colocou F2. Eu já pensei, nossa, deve ser feto 1 e feto 2, será? E era. E era? Era. E aí? Aí é aquilo que eu falei, né? Deus dá a aprovação e capacita, né? E vocês eram bem novinhos, né? Eu tinha 21, ele 22. Olha que lindo! E pra você, Carol, como é que foi quando você ficou sabendo que era gêmeos? Ai, foi um susto também, mas tava comigo, eu sentia, né? Uhum. E a gente ama demais, né? Valeu a pena, né? Valeu muito a pena. E aí, meninas, querem recitar um versículo pro pessoal que tá em casa bíblico? Querem? Qual câmera elas olham aqui, Arthur? Pode olhar. Aqui, vamos aqui. Escolhe. Qual você quer falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, que lindo! E vocês leem a Bíblia todos os dias? Isso é precioso para vocês? É? Gostam de ir à igreja? Sim, É? O que vocês aprendem ali? sobre Deus. Sobre Deus? Aham. E aí, me conta, quando o papai chega em casa, vocês estão com muita saudade? É? Sim. Que aí querem ficar com ele um pouquinho? Sim. É. Mateus, conta pra mim, hoje, olhando pra trás, que você teve filho jovem, você se arrepende de alguma coisa? Porque as pessoas falam, se a gente é mais velho, a gente lida melhor. Ou você acha que não, que nasce o bebê, nasce um pai, nasce uma mãe, ou Deus nos capacita? O que você acha, assim, que foi no tempo certo? O que você aconselha aí quem tá em casa? Deus capacita. É. Eu com 21 anos, 22 anos, eu não me imaginaria sendo pai. Aham. Né? Longe disso. Porque o que eu tenho de parâmetro como pai é o meu pai. Uhum. Né? E eu sempre me senti muito seguro perto dele. Independente da situação, se eu tava do lado do meu pai, pra mim tava tudo bem. Uhum. Né? Daí eu pensei, nossa, mas será que meus filhos vão se sentir do mesmo jeito? Uhum. Será que elas vão ficar do meu lado e vão se sentir tranquilas? Uhum. Né? A gente sabe que o filho acaba confiando no pai, mas o pai só consegue cuidar do filho quando Deus permite, né?
Porque as situações fogem do controle. Sim. Do nosso controle sempre vai fugir, né? Mas quando Deus está com a gente, Ele sabe sempre o que é melhor, né? Sim. Uma coisa que a gente ouve muito em aconselhamento bíblico na igreja são pessoas dizendo assim: ai, Tati, eu não quero ter filho agora porque esse mundo tá tão difícil, como é que eu vou colocar filho no mundo? Como é que vocês pensam do futuro para elas? Que deixa vocês tranquilos, assim, que, né? A gente falou sobre isso na igreja uma vez, numa escola dominical, né? E quando a gente conversou sobre isso, eu usei o exemplo do livro do Refúgio Secreto. Da Corrie ten Boom. Da Corrie ten Boom. E ela falava que a gente está tão seguro quanto Deus quer que a gente esteja, né? Seja num campo de concentração ou aonde for. Se isso era verdade para ela naquela época, dentro de um campo de concentração, para a gente é verdade também, né? Os nossos filhos, eles estão tão seguros quanto Deus quer que eles estejam. Então, imagina para o pessoal que teve filho durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina o pessoal que teve filho durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Para eles eram situações difíceis, mas eles tiveram os filhos, eles criaram os filhos deles. É possível. Deus capacita, Deus cuida da gente. Através da palavra da esperança para vocês, é isso? Da fé em Cristo Jesus. Até porque nos tempos bíblicos não tiveram tempos fáceis para ter filhos ali. Né? É uma ilusão nossa, né? Achar que hoje é mais difícil, né? A gente lida com algumas coisas, mas sempre foi, eu acho, né, Mateus? Abraão aumentou a incidência deles sabendo que eles seriam peregrinos, né? Uma terra estranha. Sim. Né? Sabia que eles seriam escravos. Né? Ele aumentou a descendência dele. Ele não deixou, né, de cumprir ali o propósito, né? E, gente, agora eu quero falar sobre uma questão um pouco delicada. Como que vocês trabalham com as crianças essa questão da ideologia de gênero? Ou vocês ainda não falam com elas sobre isso? Nesse mundo que a gente é bombardeado o tempo todo, como é que vocês fazem isso? A gente estuda bastante também o catecismo, o breve catecismo da igreja. E lá fala claramente, Deus criou o homem, macho e fêmea. E a gente sempre fala para elas, Deus criou você mulher para glorificar a Ele pelo que Ele fez você. Sim. E com relação a telas, Mateus, isso é uma coisa que a gente tem sido muito discutida. Pais que dão a tela muito cedo para a criança ou em período ou em tempo excessivo. Como é que você vê como pai isso? Como é que você implementa isso na sua casa? A questão de telas? Para mim, tela nunca foi um problema. Eu sempre achei TV, desde que eu era pequenininho, né? Quem abriu os meus olhos mais para esse lado foi a Carol, né? Porque realmente, independente do que ela estiver assistindo ali, alguma coisa que não é boa vai aparecer, né? Para nós que somos adultos, que só sabemos diferenciar, tudo bem, é uma coisa. Mas para elas não. Elas vão ver aquilo, para elas aquilo vai começar a ser normal. Vai tirando a sensibilidade, né? Sim. E para elas uma coisa que é uma aberração para Deus vai se tornar normal, né? E esse que é o problema, porque a gente não consegue ter o controle total do que eles estão assistindo ali. Sim. Né? Num canal de desenho pode passar desenho só, mas aqueles desenhos tem alguém fez aquilo ali com a intenção de colocar alguma coisa na cabeça das crianças, né? E sabendo disso, a gente decidiu tirar tudo. Ah, vocês tiraram tudo, agora eu quero falar com a Carol, porque se foi ela que teve essa percepção, como foi isso, Carol? Tirar totalmente, zero telas, então? Zero telas. No começo demandou muito, porque elas ficavam enfadadas, o que eu faço agora? Mas como elas começaram a aprender a ler, a gente investiu também nesse sentido de comprar livros de atividade, pinturas. Elas foram tendo atividades para fazer, né? Elas leem o livro, elas leem a Bíblia, elas pintam, elas desenham, elas fazem aula de piano. Então, elas usam o tempo para treinar o exercício. Sim. E também por ser 3, né? Elas interagem bastante, brincam bastante, né? Então, isso ajuda bastante. E aí, meninas, estão aprendendo piano? Lulu, conta pra mim. Tá gostando? Sim. É? E qual é seu livro preferido que você lê e mais gosta? Lembra? Lembra, Olivia? Eu já falta em você. Sim. Qual é? Ursinho Poo construir uma casa. Como? Ursinho Poo. Construiu uma casa? Que legal. E o seu? Lembrou? A
Bíblia. A Bíblia é seu preferido? É? E eu acredito, viu, gente? Porque ela lê bastante. Você tem um preferido, Olivia? Um livro, não? Tá olhando pra mamãe. Ah, muito bom. Gente, olha só. Eu queria perguntar muitas coisas para vocês, mas assim, eu tô aqui meio perdida nas perguntas, né? Eu queria que você, Matheus, falasse um pouco pra gente daquilo que você levou para nossa igreja uma vez, sobre a questão de como as mensagens elas são subliminares nos filmes, o quanto os pais hoje eles negligenciam essa questão da tela achando que não é perigoso. A gente conversou um pouco isso, né? Mas você até levou um filme, eu me lembro bem, que tinha ideologia. Como é que você hoje vê essa questão das pessoas não terem esse limite na criação de filhos de tela, tempo de tela, ou então trabalhar muito fora? Você que teve uma criação de ter presente ali sua mãe, como é que você faz essa leitura hoje, principalmente como presbítero, vendo aí essa geração crescendo dessa forma? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? A questão da mensagem subliminar em programas de TV é o que sempre teve, né? Na minha época tinha desenhos que falava sobre demônios, e pra gente aquilo virou normal, né? A partir do momento que tem um desenho que tá falando que tem uma cartinha do demônio, pra gente tava tudo bem. E desensibilizou a gente naquele ponto, né? Hoje em dia a gente vê bonecos extremamente sensualizados nos desenhos, né? E desensibilizou também. A chegar no ponto das crianças estarem dançando na frente do celular, gravando, não sabendo para onde está indo, quem está assistindo aquilo. E como advogado você liga mais ainda a antena, né? Porque a gente sabe que existe aí muito tráfico, né? Muita coisa que as pessoas nem imaginam que é feito com as imagens dessas crianças, né? O mundo é um lugar ruim, né? O mundo é um lugar perverso, jaz no maligno, né? E a gente, como cristão, a gente tem que estar atento a tudo, né? E principalmente no que diz respeito à criação dos nossos filhos. É algo que tem que ficar em cima mesmo, né? Tem que ficar supervisionar. Em cima, a todo momento, porque se tem em algum ponto que Satanás vai tentar ali, é na nossa família. Né? Sim. Ô Carol, como que você faz a rotina? Eu tô lidando com uma situação em que eu não consigo convencer os pais que é muito importante a rotina para a criança, né? A criança precisa de rotina. Você tem rotina e como funciona? Por que isso é importante? O que você percebe que muda para suas meninas que têm rotina, para outras pessoas, para outras crianças que você percebe que não tem? Elas sabem o que esperar, né? A criança, ela gosta de ter tudo previamente dito para ela. Ela gosta daquela coisa ensaiada, digamos assim. É por isso que ela sempre pede para ler as mesmas histórias, os mesmos livros. A gente tem uma rotina, a gente acorda umas 8 horas, fazemos o culto, tomamos café, aula, depois almoço. E eu vejo que elas têm é tranquilo para elas o dia. A gente percebe isso até na igreja, né? Porque aí elas conseguem lidar com o culto de 1 hora, 1h30 ali sentadas, né? Sim. Porque elas estão acostumadas com essa rotina, né? Isso, exatamente. Isso ajuda muito, né? Sim. Ai, gente. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, por estarem aqui comigo, pelo Dia dos Pais. Matheus, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe um recado para aquelas pessoas que estão dizendo assim: eu não quero ter filho agora, não sei se eu tenho filho, se eu não tenho filho, se eu espero um pouco mais. Deixa um recadinho aqui para esses futuros papais que estão indecisos. Tá bom. Olha, o recado que eu tenho para dar para vocês é que ter filho realmente é uma bênção, né? As pessoas falam isso pra gente e a gente acaba não acreditando, mas realmente é. A partir do momento que nasce e que você pega no colo, você tem ali uma vida que é dependente de você, né? Ela vai confiar em você, ela vai acreditar em você, o que você falar para ela realmente é verdade. E olha a responsabilidade que você tem aí, de mostrar a palavra de Deus para uma criança pequenininha desde o começo da vida dela e formar um pequeno cristão ali, né? Essa é o maior presente que você pode ter na sua vida. Glória a Deus. E você, Carol? Para essas mulheres
da nossa geração, da minha, né? Que você é novinha, que foi incutida aí um pensamento feminista, né? Que a gente tem que trabalhar, que ter filho atrapalha, que ter filho é uma coisa assim que faz com que a gente tenha que abrir mão do prazer da vida. O que você falaria para essas mães olhando para a câmera aí? Eu diria que ser mãe é um chamado e que só nós mulheres podemos ser, e isso é uma bênção de Deus. E Deus, com certeza, nos recompensa nessa caminhada. Amém. Gente, eu louvo a Deus pela vida de vocês. É muito bom ter vocês na nossa comunidade, poder acompanhar isso de perto. Eu amo as meninas, vocês sabem disso, né? Meninas, amei receber vocês aqui. Querem falar alguma coisa antes da gente encerrar o programa? Quer? Não? Muito bom ter vocês. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Esse é um especial do Dia dos Pais. O objetivo desse programa é encorajar você, sim, a ter filhos. Segundo a herança, filhos são herança do Senhor. Vale a pena cada investimento nessas alminhas aqui, porque nós estamos criando os filhos para a eternidade. Deus abençoe e até o próximo programa. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com